galera do Mengão, aquele abraço, eu sou o Elon dos Santos falando do seu canal Fla-Tu, meu canal da galera, e segue o líder. Flamengo ontem passou por cima do Bangu por placar de 3-0, um hat-trick do nosso artilheiro Pedro, que garantiu a liderança aí do Flamengo e a vice-liderança do Pedro na artilharia. Vamos falar também do Léo Ortiz, vamos falar de Thiago Maia, Mateuzinho, que se desligou, já até se despediu dos colegas aí e embarcou para São Paulo. Tem muita notícia aí, muita coisa boa para a gente falar aí. Mas antes de mais nada, eu peço encarecidamente que você dê aquele voto de confiança. Se você está vendo o vídeo agora, não é inscrito ainda, ou nunca pelo menos nem me viu ainda, dá aquela oportunidade. Não sai não, assista o vídeo até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso crescimento. E vamos aí às notícias do Flamengo. Vamos começar o vídeo falando do Flamengo, né? O Flamengo do jogo de ontem, né? O jogo de ontem o Flamengo venceu por 3-0 a equipe do Bangu, né? Até no começo meio vagaroso do Flamengo e tudo mais, mas depois o Flamengo foi se soltando, né? Eu gostei da atuação de alguns jogadores, da maioria dos jogadores ali, né? Muitos a gente nem conseguiu ver, por exemplo, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, por muito pouco ali apareceu, porque o Bangu não chegava muito ao gol do Flamengo, né? Mas uma ótima partida aí que eu vi do menino Igor Jesus, de 20 anos. O volante jogou bem, repondo-se na hora que precisava repor ali a defesa muito bem, né? Um jogador muito bem, muito rápido, bem concentrado, conseguia ali, não vi ele em apuros em nenhum momento, não vi ele ratear em nenhum momento, não é aquele jogador presepeiro, é aquele jogador que jogou tranquilo, jogou consciente, fez ali o que tinha que fazer, o famoso arroz e feijão, mas aquele bem temperado, né? Não é aquele insosso ou salgado demais. No tempero certo, na dosagem certa, assim que o zagueiro, assim que a zaga, né, o setor defensivo tem que jogar. O negócio de todo mundo presepeiro para cá, presepeiro para lá, não dá muito certo. Igor Jesus jogou muito bem. O Flamengo fez 3-0. Todos os 3 gols foram anotados pelo artilheiro reverência ao Pedro. Ele anotou mais um hat-trick, aumentou mais um hat-trick na seu histórico, na sua carreira. O Flamengo assumiu a liderança aí com 18 pontos, né? Mesmo número de pontos do Fluminense, mas o Flamengo tem um saldo superior. E o artilheiro aí, o Pedro, ficou sendo vice-artilheiro da competição com 5 gols marcados. Muito fatal, muito brevemente, aí o artilheiro da competição vai ser o Pedro. Depois entrou aí o Bruno Henrique no lugar do Ayrton Lucas, né? As substituições foram acontecendo. Gostei também de ver um pouco, poderia ter sido mais. O Matheus Gonçalves jogou um pouquinho ali, o Gabigol também, apesar de não ter feito gols ali, mas chegou a chutar uma bola no qual o goleiro conseguiu espalmar, né, para fora, passou por cima, assim, não sei se entraria, mas o goleiro deu aquela esticada assim, conseguiu tirar ali. O jogo foi tranquilo, o Flamengo fez o dever de casa, agora joga somente no dia 20, onde deve estrear ali, né, deve voltar ali o Nicolás de la Cruz, deve estar voltando, e Matias Vinha deve fazer a sua estreia, né? Ele está lá na Itália ainda, deve estar vindo desembarcando aí hoje, deve estar chegando aí hoje, né, essa sexta-feira aí em territórios brasileiros. Ele estava na Itália curtindo aí o nascimento da sua filha, né? E então, assim, o demais, o Flamengo não se colocou em risco em nenhum momento. O Flamengo jogou bem, né? Os laterais jogaram bem, Ayrton Lucas, Varela, Arrascaeta jogou bem, teve um passe para o Pedro anotar um dos gols, né? Achei que o time foi muito bem. Everton Cebolinha um pouco sumido no primeiro tempo, no segundo tempo até esboçou ali alguma coisa assim, né? Mas não foi o Everton Cebolinha que a gente estava acostumado a ver. A Luiz Araújo também não foi aquele coisa, apesar de ele ter dado um passe também para um dos gols ali, não foi aquele Luiz Araújo de drible, até mesmo porque a condição do gramado não favorecia isso. A graminha um pouco alta ali, se fosse mais baixinha ali,
ia facilitar ali o rolamento da bola, né? O atleta do Flamengo demorou a se adaptar com essa grama um pouco mais alta. Assim, no demais, acho que o Flamengo fez o que tinha que fazer, meteu 3-0, é o líder do campeonato e segue o líder. Coloca nos comentários aí se você gostou ou não. Depois também entrou aí o Ryan Lucas, os outros meninos aí. Eu gostaria de ter visto o Lohan entrar em campo também, pelo menos jogar ali uns 10, 15, 20 minutinhos ali, mas deixa para próxima. Agora a gente vai falar de uma coisa não muito legal, né? Vamos falar da... Eu nem queria tocar isso no canal, mas não tem como. A gente tem que falar, aqui a gente tem que ser imparcial em alguns momentos. Assim, o Flamengo ele foi condenado nessa quinta-feira, dia 15, né, a pagar quase 3 milhões aí de indenização à família de Christian Esmério, o goleiro das categorias de base, morto na tragédia do Ninho do Urubu, aquela tragédia de 2019, né? A decisão foi pelo juiz André Alex Batista, né? Martins, da 33ª Vara Civil do Rio de Janeiro. Os pais de Christian, Andréa Pinto Cândido de Oliveira e Christian Esmério de Oliveira, né, irão receber cada um aí cerca de 1.412.000, né? O irmão goleiro do Christian Júnior vai receber 120 mil por danos morais, totalizando aí uma quantia de 2.944.000 aí que o Flamengo tem que pagar nessa indenização. Além disso, o Flamengo seguirá pagando R$ 7.060, né, por mês, até a data quando o Christian Esmério completaria aí 45 anos de idade. No caso, o Flamengo vai pagar esse valor até 2048. Os pais vieram ou até os pais vierem a óbito. Se os pais falecerem, né, antes desse prazo, o Flamengo encerra ali esse pagamento. O clube ainda pode recorrer das decisões, né, dessa quinta-feira, mas ainda não se pronunciou. Então, assim, eu acho legal o Flamengo nem se pronunciar. O Flamengo tem coisas aqui que eu vejo muita gente falar, né, nas redes sociais, e falar muitas vezes o que não conhece, né? O Flamengo, ele está pagando esses 7.060 reais. O Flamengo não vai começar a pagar, não. O Flamengo já está pagando por conta própria, já com algum tempo. Então, assim, tem muita gente... O Flamengo, tanto é que essa família aqui é a última que não entraram, é a única que não entrou em acordo com o Flamengo ainda. Então, assim, o Flamengo já está pagando, o Flamengo está fazendo de tudo. Muitas pessoas criticam, falam que o Flamengo é um time malvadão, que a diretoria só pensa nela, que, porra, tudo é dinheiro, que o Flamengo está cagando e andando para as famílias, mas não é mentira. O Flamengo tem pago aí, tem ajudado as famílias em tudo que tem direito. É claro que uma vida é uma vida. Uma vida você não consegue, com todo o dinheiro do mundo, você não vai trazer de volta os filhos, né? Você não vai trazer de volta os entes queridos. Mas o Flamengo não está deixando na mão. O Flamengo está pagando, está acertando tudo direitinho, como tem sido ali, né? Então, assim, o processo contra o Flamengo é o único sobre a tragédia do Ninho do Urubu que segue em curso, né? O clube fez acordo com outras 25 famílias, que incluem familiares das 10 vítimas fatais e vítimas fiscais aí, ou psicológicas do incêndio que atingiu aí o Ninho do Urubu. 5 anos depois dessa tragédia aí, o processo que investiga os responsáveis segue sem conclusão. São 8 réus, incluindo ex-dirigentes do clube, que respondem em liberdade por incêndio culposo, né, qualificado por causar a morte da lesão corporal grave. Então tá aí. Incluído aí tem o Eduardo Bandeira de Mello, que era o ex-presidente, o Márcio Garotti, entre outros que estão aqui envolvidos na fatalidade, né, desse incidente. Cara, assim, se eu for falar a minha opinião, acho que o Flamengo não precisa recorrer. Porra, já deu sentença, vai lá e acerta, paga. Ele já está pagando mesmo 7 milhões, o Flamengo já está pagando 7 mil.
mensal do Flamengo já estava pagando mesmo por conta própria. Então vai lá, acerta tudo direitinho, continua pagando, para não ter nada, nenhuma pendência, né? Infelizmente aconteceu, não é culpa do Bandeira de Melo, não é culpa do diretor de nenhuma das pessoas que estavam ali, não é culpa, isso aconteceu. Sim, é um incidente que ninguém queria que acontecesse, mas aconteceu. Infelizmente aconteceu, né? E, assim, é vida que segue. Infelizmente, a vida ela não para, a vida continua, e isso serve para mim, serve para você. Por exemplo, eu sofri um acidente em 2017, perdi minha perna em 2017 e está rolando um processo aí até hoje. A firma nunca chegou a me pagar, a indenizar, nem nada. Então, pô, quem dera que a firma chegasse junto igual o Flamengo tá chegando aí nas famílias aí. Não é assim, não recebi nada, não é complicado, cara. Então, se a gente for falar, cada caso é um caso, cada caso é uma história. Mas vamos parar de conversa triste, vamos a mais notícias aí do mesmo. Thiago Maia, o Internacional avançou bastante na contratação do volante, Thiago Maia, junto ao Flamengo. Ainda não temos aí os detalhes finais, mas é certo que uma nova proposta conseguiu aproximar as partes. Nas últimas horas, a informação que recebemos é que o Inter chegou a 4 milhões de euros para poder finalizar o negócio. Além disso, também está vazando aí a versão que o Flamengo aceitou esse valor, mas pediu para vender um percentual menor que os 50% aí, como estavam sendo falados. Sim, o Flamengo tem 50% do jogador e o Lille da França os outros 50%. Até então, o clube carioca queria vender a sua metade por pelo menos 5 milhões de euros. Como o Inter não estava disposto a pagar esses 5 milhões, eles estavam tentando reduzir essa fatia colorada, a fatia aí com o clube colorado, até conseguir compor aí algo que os franceses com os franceses e para todo mundo aí no futuro, né? Para uma futura venda, o Flamengo ganharia, os franceses também ganhariam e acertaria a vida aí. É isso que é resumidamente, né? Thiago Maia iria para o Beira-Rio, teria contrato definitivo, mas ou o Inter ficaria aí com menos da metade ou o Lille cederia uma parte para os cariocas. Assim o Flamengo ainda teria algum lucro caso uma venda futura acontecesse. Deixo claro que não temos ainda como estão aí sendo finalizado tudo e como estão aí, como é a tendência da conversa. Assim, eu deixo claro que eu só estou repostando aí a notícia, né? A informação que eu tenho, mas assim, por uma fonte bem próxima do jogador, parece que 99% aí já está tudo certo aí entre Flamengo Internacional e Thiago Maia. Então, assim, é muito... Talvez, assim, no vídeo da tarde, que nós vamos fazer 5h30 aí, que é atualizações aí, eu já trago aqui, né, já atualizado aí a notícia que Thiago Maia já não é mais jogador do Flamengo. Por enquanto ele é jogador do Flamengo, mas quem sabe no vídeo da tarde aí, eu já trago essa notícia porque tá muito próximo aí, e o Flamengo tá botando pressa aí porque o Flamengo quer vender o Thiago Maia, quer usar o dinheiro do Thiago Maia com o dinheiro do Mateuzinho para poder trazer o Léo Ortiz. A gente vai entrar nesse assunto já já. O Flamengo rescindiu o contrato aí com o Mateuzinho nesta quinta-feira, dia 15, após enviar o documento à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Desse modo, o lateral recebeu o aval para assinar com o Corinthians, que fez uma oferta ao Flamengo aí de 4 milhões. A gente já explicou, vai ser parcelado em 3 vezes. O Flamengo vai receber 3 milhões até o final de 2024 e as outras 1 milhão que faltou vai ser parcelado em 2 vezes, pagando aí 500 mil em 2020, até 2025 e 500 mil até o final de 2026. E ficou acordado pelos 60% dos direitos econômicos do atleta. Então tá aí, né? Ele que deve chegar aí nessa sexta-feira, hoje, aí, para poder fazer a realização dos exames, né? Novamente, né? Talvez nem precise, né? Porque já fez até o exame lá naquela primeira vez. De repente vai ser vacinar e já começar a jogar ali. Então,
Mateuzinho não pertence mais ao Flamengo, ele que já se despediu dos atletas, se despediu dos amigos que aqui ficaram no Rio de Janeiro e está indo embora aí para o Corinthians. Boa sorte, Mateuzinho. Qual a importância da saída do Mateuzinho e Thiago Maia nesse exato momento? Que para o Flamengo, né, que tem prioridade na contratação do Léo Ortiz, né? O Tite não abre mão, o Flamengo quer o Léo Ortiz, apesar do Flamengo estar vivendo um bom momento aí com seus zagueiros, mas o Flamengo tem um campeonato extenso aí, o Campeonato Brasileiro, tem o Campeonato da Libertadores, tem a Copa do Brasil, então serão muitos jogos aí e o Flamengo quer reforçar esse setor. Então é o seguinte, o Flamengo vendendo, com a venda, né, do Mateuzinho e com a venda do Thiago Maia, o Flamengo vai aumentar aí, vai ganhar, cada um vendendo um pouco, vai chegar a 8 milhões aí, né? É claro que o Flamengo não vai receber esses 8 milhões à vista, não vai receber nesse ano tudo, né? Mas é um dinheiro que o Flamengo vai poder gastar sabendo que vai entrar, que é certo entrar esse dinheiro, entendeu? Então o Flamengo vai usar aí de todas as formas e é por isso que eu acredito na negociação que o Flamengo vai fazer. O Flamengo vai acabar contratando o Léo Ortiz. Tem tudo para acabar contratando o Léo Ortiz. O final dessa novela do futuro aí do zagueiro Léo Ortiz ainda segue com seus finais aí indefinidos, né? Mas ganhou um capítulo à parte. Nessa quinta-feira aí foi o prazo final aí para a inscrição da fase preliminar da Libertadores e o Red Bull Bragantino, né, fez o que era certo. Ele inscreveu aí o Léo Ortiz. Léo Ortiz pertence ainda o Red Bull Bragantino e o Red Bull Bragantino vai participar da fase preliminar contra o Águias Douradas da Colômbia. Vai ser 2 jogos, né? Um jogo na Colômbia, um jogo no Brasil. Acho que vai ser dia 20 e dia 27, se eu não me engano. E, assim, o Red Bull Bragantino tá certo. O Flamengo que tem que ir lá e definir. Red Bull Bragantino tá certo. Ele foi lá, o Léo Ortiz é do Red Bull Bragantino ainda, é atleta disso. E o que isso aí interfere, Alan? Pô, agora ferrou, agora não tem como mais a gente ter o Red Bull se contratar aí. Não vai poder escrever na Libertadores porque ele já foi inscrito. Não, tem nada disso. Queridão, vou explicar para você. Pelo segundo regulamento da Libertadores, o jogador ele pode atuar pelo menos em 2 equipes diferentes, desde que não seja na mesma fase. Por exemplo, ele foi inscrito na fase preliminar, não é nem a fase de grupos, é uma fase preliminar, né? É uma fase antes da fase de grupo. Por exemplo, o Red Bull Bragantino vai ter que passar do Águias Douradas e depois vai ter que passar dos vencedores de Auroras da Bolívia ou Botafogo. Eu tô achando que o Red Bull Bragantino nem vai passar, nem vai chegar, mas isso aí não é problema meu. Aí, se ele, caso nesse período ele seja contratado pelo Flamengo, ele estaria já na fase de grupos. Então, uma fase acima. O que não pode acontecer é o seguinte, é o Red Bull Bragantino passar, né, seria assim, o Red Bull Bragantino passasse para a fase de grupos e o Flamengo, então, viesse contratá-lo, aí ele só poderia entrar na fase de mata-mata, no caso das oitavas de finais. Então isso implicaria demais aí na situação do Flamengo. Mas, por enquanto, tá tudo natural, tudo tranquilo. O Flamengo deve formalizar uma outra. A questão, por que o Flamengo não conseguiu? O Flamengo chegou a uma oferta de 8 milhões e meio. Eles gostaram, se aproximaram dos 9 milhões. A oferta do Flamengo foi boa. O que pegou para não ter assinatura ainda? O prazo de parcelas que o Flamengo pediu. O Red Bull Bragantino se assustou. Porque o Flamengo pediu para pagar em 4 vezes. E o Red Bull Bragantino quer esse pagamento o quanto antes. Então agora a situação está na mão do Flamengo. Dia 7 de março termina aí fecha a janela de transferência. Eu só estou vendo uma coisa. O Flamengo ainda não contratou o Léo Ortiz. Cara, vai lá. Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai fazer agora uma oferta com 3
3 parcelas agora, né? No mínimo 3 parcelas, vai dar um adiantamento à vista, um bom adiantamento à vista, e depois pagar mais 2 parcelas razoáveis ali, para poder ficar tranquilo com o jogador. E o ponta direita que o Flamengo está querendo? Acabou, né? Ponta direita não existe mais. O Flamengo não vai ter mais ponta direita, então é isso. O meio-campo do Flamengo hoje, quando eu vi até o Paparazzo falar, né, no X, no Twitter, né? Eu até repostei lá, assim, que a minha preocupação, ele colocou lá que estava muito preocupado, que o Thiago Maia vai sair, que o Thiago Maia não é bagre, que o Thiago Maia é um bom jogador, né? E a gente vai ficar sem jogador na Copa América e coisa e tal. Cara, o Thiago Maia é um bom jogador, sim, mas eu não tenho... eu não tenho medo assim do Thiago Maia ir embora, não. O Flamengo tem bons volantes. Tem o Alan, apesar do Alan não ter tido seu desfecho ainda, não ter jogado ali de maneira contínua, deu uma sequência ali para poder embalar. Tem o Eric Pulgar, que é um craque, mas vai sair na Copa América. Mas nós temos aí bons jogadores. Nós temos o Igor Jesus, que é um bom jogador. Temos o Ryan Lucas, né? Que é um ótimo jogador também. Então, assim, categoria de base do Flamengo ali, pelo menos na volância ali, eu acho que a gente está tranquilão. Não tem medo disso. Pode ficar tranquilo que a gente está despreocupado. O problema é do meio para frente quando chegar a Copa do Brasil. Por quê? A Copa América, perdão. Por quê? Nós vamos perder de cara Arrascaeta, Nicolás de la Cruz. Vamos perder Matias Vinha. Podemos perder Guilherme Varela. Então vamos perder os laterais esquerdo e direito e os 2 meias aí. Podemos perder, e vamos perder o Eric Pulgar, que esse é certo. Podemos perder o Pedro e o Léo Pereira. E ainda tem a possibilidade de a gente perder o Ayrton Lucas. E o Gerson. Ainda tem o Gerson que está jogando muito bem, pode sair. Então, assim, o desfalque para a Copa América, se os clubes não chegarem aí a Conmebol, a CBF, para poder estar paralisando, para poder estar arrumando aí esse campeonato aí, dar um jeito aí, o Flamengo vai ficar muito prejudicado, sim. Aí sim que fica eu fico preocupado, porque nós fomos oferecidos aí o Igor Coronado, só que como ele não tem uma comissão, só que como ele não é amigo, o agente dele não é amigo do Marcos Braz e companhia, ele não foi contratado, foi ignorado. Nós tínhamos o Rodrigo Garro, que também nos foi oferecido e 0. Não, no Flamengo não pegou, foi pro Corinthians. O Flamengo foi oferecido ao Flamengo o Benjamin Rosheim, que hoje está no Benfica. E aí? Cadê os meio-campistas desse time? É muita responsabilidade para você colocar nas costas de um Lohan, do Matheus Gonçalves. Nesse setor aí, nesse quesito que eu fico assustado. É nesse quesito que eu fico preocupado. Agora, o time normal do Flamengo, o time inteirinho ali. O Alan não vai jogar, o Pulgar não vai jogar, vou botar o Igor Jesus. Pô, vou ficar preocupado. Porra, tá de sacanagem, eu não vou ficar preocupado. Igor Jesus é bola, Igor Jesus é bom pra cacete. O moleque é bom, o moleque é tranquilo. O Ryan Lucas também é um outro garoto bom de bola pra cacete. Joga tranquilo, joga o fino da bola. O problema é quando se desfalca aí 5, 6 jogadores. Aí que é foda. Fora isso, é tranquilo, irmão. 1 ou 2 jogadores é tranquilão, é de boa. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Mais tarde estaremos com atualizações. Lembrando que 6h30 da manhã temos vídeo todos os dias, 6h30 da manhã. E às 5h30 da tarde estaremos aqui de volta. Eu e você, você e eu. Fui!